comprando, juro caindo e guinada positiva para a bolsa na eleição. Esse era o cenário porrada que eu achava no começo do ano. E os 3 pontos pioraram muito até junho e começaram a melhorar agora. A gente vai falar sobre isso neste vídeo, mas antes, olá, tudo bem? Meu nome é João Luiz Braga, sou analista da Encore e vim aqui para gravar o comentário do mês, né? Meio de junho e meio de julho aí. Mas antes de entrar no cenário, como sempre, vamos prestar conta. A gente recuperou um pouco do que estava vindo do ano ruim, mas a gente não está gostando não, tem bastante para recuperar. Até a quarta de abertura de ontem, hoje, para lembrar, hoje é dia 16, são 9h10 da noite aqui agora. Então até a conta do dia 15, em corações estava zerado no ano, estava caindo, recuperando um pouco. O Encore Long Bias caiu a 7, chegou a cair 11, melhorou um pouquinho também, ainda está ruim. O Encore Prev 100 cai 4, o Encore Prev 70 cai mais perto de 1 só. O Encore Valor Dividendos está bem, ele está subindo quase 8%. E o Encore Long Short, que é nosso fundo mais para seguir o CDI, ele está junto com o CDI, subiram uns 7,5%. E tudo isso compara, obviamente, com o Ibovespa que está subindo 9, né? E um SMLL, que é o índice que eu acho mais fala mais sobre a nossa bolsa aqui, que está caindo quase 3, né? Então o Ibovespa está completamente descolado do SMLL, que é uma divergência que eu tenho citado aqui e que eu acho que alguma hora vai fechar. Então é isso, temos muito trabalho pela frente para recuperar. Ainda em recados, na semana que vem a gente vai estar, né, nos dias 23 a dia 25 na Expert, na feira da XP, como todo ano a gente está lá. Eu vou tentar ficar o máximo possível no stand, tá, galera? É daqueles stands pequenininhos, procura lá no cantinho, são os mais baratos, mas é um prazer receber todo mundo lá para bater papo sobre o mercado, sobre bolsa, sobre qualquer coisa. É sempre um prazer encontrar vocês lá, então vamos lá me visitar que eu fico muito feliz. Um outro destaque que eu queria falar, eu já falei um pouquinho, é sobre o Encore Long Short, né? A gente não tem muito tempo nesse fundo, tem um pouco mais de ano, mas o curioso dele é que o jeito que a gente faz os hedges, né? Mesmo com a carteira do long only não indo tão bem, né, com a nossa carteira principal não indo tão bem, que dá para ver no Encorações, que está perdendo do Ibovespa, o long short está segurando bem, está ali no CDI, às vezes um pouquinho acima e tal. Mostrando que o lado do short tem conversado bem com a nossa carteira long, os hedges que a gente faz para tirar o efeito de mercado. Então a gente está feliz com isso e quem quiser conhecer mais, não só o long short, mas também achar, como eu acho, que os outros fundos estão uma oportunidade boa de investir, quiser entrar, é só entrar no nosso site, encore.am, de Asset Management, encore.am, vai ter um botãozinho lá, clica aqui, invista aqui, e lá vão estar todos os lugares que distribuem a gente, como sempre, vai lá, ou qualquer coisa me pergunta aqui, me chama onde quiserem. Mas é isso de recado, vamos para o cenário. Bom, eu comecei falando que eu estava bem otimista no começo do ano, né? Basicamente por causa de 3 grandes motivos, 3 grandes temas, né? Que um é o fluxo de estrangeiro vindo para o Brasil, né? Que estava entrando bastante, né? Vocês devem lembrar no começo do ano. E também uma certa continuação de o que estava acontecendo no ano passado. O segundo motivo é o ciclo de queda de juro, que parecia muito bom ali no começo do ano, né? Saindo de uma Selic de 15%, né? Que é literalmente o maior juro dos últimos 20 anos, né? E o terceiro era uma possível guinada política mais para a direita, né? E eu, sendo muito honesto aqui, uh, até ali, meados de junho, esses 3 temas pioraram muito, muito, né? Todos apanharam. Tipo, eu acho que tem alguns motivos para isso. A principal é a guerra, né? Obviamente. Tem um pouco de dólar, né? Como é que o dólar fica forte ou fraco, e juro mais alto, ok? Até tem um pouco de consequência da guerra, mas aí tudo ao mesmo tempo, né? Então, agora a poeira está baixando um pouquinho, especialmente na guerra, né? Eu acho que dos 3 temas, um virou pro positivo, melhorou um pouquinho, não está tão bom como era no começo do ano, mas melhorou. Um tá com cara que vai melhorar e o terceiro está bem imprevisível. Então vamos falar sobre esses 3, vou focar o vídeo nisso. E para começar, vou dar um pano de fundo, né? Não tem como não começar falando de lá de fora, né? De juro, que eu acho hoje o maior risco disparado. Eu acho que eu falei isso no vídeo passado, né? Que é o tal do peak hawkish, né? O fato de que a entrada do Kevin Warsh, né? Como novo presidente do Fed, fez as coisas mudarem um pouco. Então vamos começar com isso, né? Bom, o cara entrou,
lá em junho, veio com um discurso super duro, super hawkish. Só para lembrar aqui todo mundo o que é hawkish, o que é dovish, né? Hawkish, para quem não está acostumado com esse termo, é uma postura dura contra a inflação. Ou seja, é o cara sinalizando que vai manter o juro mais alto, ou subir, né? E para não deixar a inflação, sei lá, escapar. É o contrário de o contrário de hawkish é dovish, né, que é o oposto. É uma postura mais tranquila, mais leniente com a inflação, ou, em outras palavras, disposta a cortar juro. E na reunião de junho, que foi a primeira do cara, né, o cara entrou, assumiu lá a cadeira e veio com um discurso super duro, mas super duro, muito duro, super hawkish. E não só ele, né, os membros do Fed tem uma coisa que eles fazem lá que chama dot plot, que é um gráfico dos pontinhos, umas bolinhas que fala que cada um coloca onde ele acha que o juro vai estar, e isso subiu, ou seja, todo mundo ali ficou mais hawkish, ficou mais achando que o juro tinha que ser mais alto lá fora, e juro americano mais alto é ruim, né, para o mundo inteiro pela atratividade do dólar, por vários motivos. Ah, e o mercado, quando saiu, se comprou na hora, foi ruim. Né? Acho que é um dos motivos que ajudou a ter fluxo de saída daqui. E saiu de um ambiente que tinha muita gente que achava que o Fed ia cortar juro, tá? E saiu disso para aumentar para ter dois aumentos. Uma virada bem tensa. Ah, e aí, lendo sobre isso, tem um cara que eu gosto bastante, chama Brent Donnelly, da Spectra, um abraço para ele. Ele falou na época, já e tem vindo com esse call até agora, eu acho que ele está acertando esse call, de que de aquele que é o tal do call do Peak Hawkish que eu chamei, que aquela dureza toda, né, ser hawkish pra caramba ali no, naquela primeira reunião é um pouco, sei lá, é um pouco performática, né, vamos botar assim, e que faz certo sentido, né, pensa comigo, você entra, né? Tá lá. Primeira, né? A inflação, de fato, assim, dá pra comentar que é um probleminha, tá? Não é que tá fácil. Tá rodando acima da meta e faz tempo. Deve ter uns 5 anos que tá rodando acima da meta lá também. Aí fica todo mundo meio desconfiando da credibilidade do Banco Central lá. Você é o primeiro chegando, você vai chegar, né, falando manso, você vai chegar bonzinho. Você não pode chegar assim, né? Você tem que puxar a credibilidade para você. Então tem que chegar forte mesmo, mostrando para que veio, mostrando que vai segurar a inflação, que não vai deixar esse problema escapar, e mesmo que não precise. E o que ele falou aquela reunião teve essa cara, né? Essa cara de ser a reunião mais hawkish possível, a partir daí seria menos. E foi meio que aconteceu, né? Porque mesmo depois. E outra coisa que ele fez que eu achei muito legal foi acabar com o tal do forward guidance, naquela história de contar o que vai fazer depois. Ele falou: Ó, gente, assim, eu não vou falar nada. Aí teve um jornalista que falou assim: Mas pô, né? Vai ficar um tempão sem falar com a gente? Ele falou: Não, a próxima reunião é daqui a 40 dias, é rapidinho, né? Acostumado com o Powell que falava com uma frequência maior que o mercado. Mas de fato, de lá pra cá, sem o Fed fazer nada, obviamente, que não teve outra reunião, começou a vir um monte de dado bom, né? Bom no sentido de positivo para ter menos juro, pra necessidade menor de ser rock, né? Como o payroll, né, dado de emprego por lá, que foi bem fraco, foi 57 mil vagas contra 113 mil esperado. A inflação, que é o CPI, né, bem abaixo do esperado, tipo, caiu no mês. Enfim, a variação em 12 meses saiu de 4,2 para 3,5. Foi um dado bem melhor que esperado. E no dia seguinte o PPI, que é a inflação no atacado, por lá, que veio negativo. Também muito bom, né? Foi bem melhor do que o esperado. E nas poucas vezes que o Kevin Warsh falou, teve um evento na Europa, ele já foi um pouco. A história do Peak Hawkishness já está funcionando. Ele já foi um pouquinho mais dove. Ele chegou a falar que não, desde que eu assumi, os dados melhoraram, sabe? Ele já foi um pouquinho mais. E isso, ainda bem, foi para o preço. Né? Olha esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu posso aparecer. Não, né? Então, bota aqui. Essas duas telas aqui aqui é por reunião quanto que tem de corte de corte ou aumento, no caso mais aumento de juro no preço, né? Aqui se tem mais 0,29, um aumenta de 0,25, né, de 25 bips, então significa que tem um terço de chance de abrir, de aumentar o juro e por aí vai, né? Repara aqui do dia 17 de junho, que foi talvez o auge
dele sendo rock, até hoje, né, para o final do ano, tinha quase dois aumentos, né? Um aumento e meio no preço. Isso já diminuiu para 1,1. A chance do próximo saiu de 1 terço para 0,12. Então as chances de aumento de juro diminuíram para agora. Ou seja, é o mercado já precificando um pouquinho menos de juros para lá, que para a gente é ótimo. Isso é muito importante para a gente. Né? E inclusive a curva inteira desceu, né? Na primeira curva o aumento ia até algo com 4,02, né? O final do ciclo de juros, e agora está 3,91. Então, mesmo pontas mais longas também estão um pouco melhor, e isso é uma excelente notícia, tá? Eu acho que eu falei isso no vídeo passado, essa era disparada a minha maior preocupação, ainda é, que é juro americano. E assim, não são só esses três dados, tá, que eu falei do payroll, do CPI, do PPI. Eu peguei aqui, eu fiz um estudo, eu peguei um calendário desde o começo de junho para ver ao longo, né, desse mês e pouco todos os dados se vieram melhor ou pior que esperado. E aqui eu fiz um compilado, vou botar na tela, de todos esses dados, e a maioria deles, né, assim, o quadro agregado é interessante, é bom, né, que é uma economia ficando um pouco mais fria na margem, ou melhor ainda, menos forte na margem, que é um crescimento um pouco menor, com inflação cedendo junto. Que isso é muito importante, né? Menos crescimento, mas com desinflação, né? Aqui tem o de inflação que eu coloquei, né? Tem os períodos, mas também tem o PIB que veio bom, ou seja, não é que está tendo um problema lá. Tem vários outros dados, como o ISM, Housing Starts, que é início de novas construções. Enfim, foram vários dados que no agregado mostram Estados Unidos um pouco menos forte. E por que isso importa pra gente, né? Eu falo isso sempre, né? Que é a tal da teoria do dólar smile, né? E eu tô rindo aqui porque tem um grande amigo, queria mandar um abraço pro Luiz Nunes lá da Forpus. Ele fala que eles fazem uma aposta lá se eu vou ou não falar sobre dólar smile aqui no vídeo, porque é uma teoria que eu gosto muito. Nesse, quem votou que eu ia falar ganhou. Um abraço aí pro Luiz Nunes, para todo mundo da Forpus. Que é o seguinte. Não sei se vocês lembram dessa teoria, mas só para relembrar rapidinho, não vou passar nada inteira, mas quando os Estados Unidos está muito forte, pujante, grande, bem, né, economia bombando, o dólar vai para lá, a gente fica pouco atrativo, o dólar fica forte, né, o dinheiro vai para lá. E o que eu aprendi lá em 2008 foi que quando estivesse muito fraco, né, quando os Estados Unidos está horrível e tal, o dólar também fica forte, né, que é por outro motivo, que é o motivo do pessoal ficar mais cauteloso e tudo isso. E aí o dólar fica fraco, ou seja, é bom pra gente, aqui no meio do caminho. Então, um sorrisinho aqui. Nesse meio do caminho é quando os Estados Unidos está menos forte, né? Mas não está tão fraco a ponto de afugentar a capital. Que é exatamente esse caminho que aconteceu nos últimos um mês e meio aí. Por isso que eu fiquei. Por isso que eu achei tão bom. Né? E não é só para o dólar fraco, ou seja, para um fluxo. É para a bolsa também. Para a bolsa é bom quando está aqui, porque é a hora também que o investidor lá fala: né, aqui não está tão bom, não está tão ruim, o que tem por aí para investir? Que volta aquela tese que eu tenho falado desde lá atrás, que é da piscina olímpica, tudo que está nos meus vídeos aí. Que é a história da diversificação um pouquinho para fora de lá. Então, eu acho que isso é um plano de fundo interessante, né? Ainda incerto, né? Por exemplo, teve lá essa última reunião do Fed, que foi a reunião que eu citei, que eles foram super hawkish, né? E a ata saiu recentemente, saiu uma semana e meia. E a ata, né, que vem mais completa, foi muito engraçado, porque cada um leu de um jeito, assim. Sei lá, teve o Morgan Stanley achou hawkish, o Bank of America achou levemente dovish, cada um achou de um jeito, mas a verdade, e a nossa opinião vai nessa linha, é que comparado com o comparado com aquele primeiro dia, foi mais tranquila, foi mais dovish, então é boa. Então esse é o plano de fundo. Se o juro lá fora, Estados Unidos, começou a melhorar, bom, né? Boa notícia. Mas voltou um risco. Isso aí é chato, que é o petróleo. Né? Então, eu vou falar um pouquinho de atualização sobre petróleo e guerra, como eu tenho feito esse ano, dado que esse assunto ganhou uma relevância muito grande. E aqui eu agradeço a Bel, né, Isabel Safiotti, nossa analista de commodity, que prepara um material, sempre prepara um material muito bom. É ótimo para a gente sempre revisitar a tese. E eu aproveito para compartilhar aqui com vocês.
Então, né, teve a história, né, teve a guerra, fechou Hormuz, aí o petróleo foi lá para cima, até eu diria que foi até menos que eu esperava, né, porque ah, quando você tira, foi a maior restrição de oferta, sei lá, da história, né, tirar 20% do petróleo de um dia para o outro, e mesmo assim não foi tão, não descolou para níveis que qualquer modelo falaria que tinha que descolar, porque países, eu já falei sobre isso no último vídeo, países como a China e o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos começou a liberar sua reserva, né, começou a exportar a sua reserva, e a China parou de importar petróleo, passou a consumir seu estoque, né, isso segurou um pouquinho, mas o curioso é que naquela época ficou todo mundo preocupado, né, do petróleo ficar esticado. Aí teve a história do MOU, né, entre os Estados Unidos e a China e o Irã de assinarem, e ali foi uma grande surpresa a velocidade que o petróleo desabou, né? Chegou no final de junho ali em US$ 73, o WTI, que é a referência americana, abaixo de 70, assim. Eu fiquei muito surpreso com aquilo. E aí eu cheguei a falar isso no vídeo passado, né? O mercado uma postura de higher for longer para lower faster than expected, né? Tipo, em vez de ficar alto por um tempão, vai ficar baixo rápido. O problema é que agora no dia 8 a guerra voltou, né? E para todos os efeitos, é como se aquele acordo, aquele MOU nunca tivesse existido ou assinado, né? O Estreito fechou de novo, já tá aquela bagunça de novo, tá tendo ataque todo dia, hoje teve. E esse é um risco que, até dando aqui o mérito para a Bell, ela tinha mapeado, tá? Ela falava sobre isso, né? Ela até comenta de um vídeo do J.D. Vance, né, do vice-presidente, falando praticamente que o MOU era para os Estados Unidos ganhar tempo, né, para a negociação. Então, de certa forma, esse risco aconteceu. E isso é um risco para toda a tese que eu estou falando aqui, inclusive para a tese de para baixo. Uh, a gente está numa situação de estoque baixo, tanto nos Estados Unidos quanto. É difícil falar um pouquinho de qual é o estoque da China, porque a gente não tem muito dado. Tem uma questão de que eu até vou trazer um gráfico aqui. Isso aqui é o posicionamento dos players, né, de petróleo, né? Pega o que de long contra short e o net long está aqui, que é um dos menores níveis aqui desde 2011, né? Então assim, o posicionamento de mercado no petróleo é, é pouco comprado, né, para uma situação complicada como essa. Tem outra coisa que é muito curiosa que eu quis trazer para vocês, isso aqui é até difícil de explicar, né, que é este gráfico agora, né, deixa eu ver se eu consigo aparecer, eu consigo, olha, esse gráfico aqui agora, né, este gráfico ele mostra o crack spread. O que é o crack spread? O lance é o seguinte, o petróleo não serve para nada, né? Você não usa petróleo, você usa os produtos que vêm do petróleo, né? Você pega o petróleo para fazer alguma outra coisa. E esse aqui, o 321, desculpa, vou mudar aqui. O 321 um dos tipos de crack spread que são analisados, que é o seguinte: você pega três barris de petróleo, transforma dois em gasolina e um em diesel, e vê o preço, né? Que é isso aqui, é quanto que os dois, depois de quebrar, né? Virar dois de gasolina e um de diesel, custam acima de um barril de petróleo. E a gente está aqui. Né? O crack spread está lá em cima, entre 50 e 60, que é um dos maiores crack spreads da história para este determinado nível de petróleo, né? Que está aqui nos 70 e poucos, aqui, que quando foi feito esse gráfico. Agora a gente está um pouquinho mais para 80 aqui. Mesmo assim, né? Esses crack spreads tendem a estar nesse nível quando o petróleo está lá no 120. Né? Ou seja, o que parece falar aqui, esse gráfico, o que parece ser a nossa interpretação, é de que o mercado está precificando o problema nos produtos e não no petróleo em si, né? O que é meio que curioso. Então, assim, o meu ponto central aqui, só para terminar essa parte, é que eu acho que a história do petróleo pode voltar a ser um risco, né? E que o mercado está meio tranquilo, né? Assim, o petróleo tá subiu, tá 80 e pouquinho agora, a Petro não andou muito. Ah, eu não sei se o mercado achou a volta da a volta do petróleo para os 70 e poucos tão rápida quando teve o MOU, que agora ele fala assim, pô, se eu comprar agora e amanhã o Trump assina alguma coisa, vai voltar tão rápido, eu vou queimar a mão, né? Eu acho que talvez seja por isso, mas assim, isso faz com que essa postura faz com que eu acredite que o mercado talvez esteja sendo um pouco leniente com esse risco. Então, é por isso que eu trouxe aqui. Inclusive, eu trouxe esse dado interessantíssimo, né? Que é dessa semana do
FMS, né, o Fund Manager Survey do Harnett, lá do pessoal do BOFA, um grande abraço para a turma lá do Bank of America, que é o seguinte, olha as pesquisas, essa aqui é aquela pesquisa que o Harnett faz com gestores do mundo inteiro, até eu respondo isso aqui, né? Aí tem a barrinha da resposta de qual seria o preço do petróleo no final de 26, né? Perguntaram pra galera em maio, em junho e julho, né? Em maio a galera tava mais aqui na barrinha cinza aqui para 90 e 100, não tinha ninguém. E agora em julho não tem ninguém, né, entre 90 e 100. E aqui a turma foi tudo entre os 70 e 80, ou 60 com 70. Então, assim, é aquela coisa que eu sempre falo do mercado, sempre, o mercado sempre se ancora com o preço de tela. Então, enfim, é, eu acho que é um risco. Então, por isso que eu quis trazer para vocês. Mas vamos lá, naqueles três temas, que é juro, fluxo de gringo e eleição, uh, eu vou começar pelo juro brasileiro, que esse para mim é o que melhorou um pouco. De longe, gente, assim, longe de estar bom como eu achava no começo do ano. Não só eu como o mercado chegou a ter ali o ciclo indo de 15 para 12% de juro. E isso, né, hoje não está nem perto disso. Mas, né, só para mostrar uma coisa porque que eu acho que melhorou, né? Isso aqui, ó, nesse slide aqui, eu coloco aqui, né, como estava, né, eu sei que é complicado, mas eu mostro certinho para vocês entenderem aqui, né? Aqui é para mostrar no dia 9 de junho, foi um pouco antes daquele cupom que eu vou falar do Galípolo, como o mercado não só não precificava mais queda de juro, que já veio, né? A gente já sabe que veio uma queda no último cupom, não só não tinha queda, como tinha aumento de juro. Cada número, cada parte onde tem data aqui são as reuniões do Copom, né? Então repara, já tinha aumento de juro para a reunião de setembro, né? E chegando no final do ano em 15% de juro, de novo, né? Ou seja, cancela os pequenos cortes, já volta tudo, né? E hoje isso já está bem melhor. Já tivemos um corte, né? Então já andou um corte, que foi aquela reunião do Galípolo. Tem mais 1,5 no preço aí, com a Selic terminal chegando aí nos 13,80, 13,90, por aí. Então, assim, melhorou. E é curioso, porque quando veio aquela. Até um desabafo aqui, né? Quando veio aquele último cupom que o Galípolo cortou 25 e deixou a porta aberta, teve alguns problemas de comunicação ali, a história da janela de horizonte que ele olha, teve algum probleminha. Mas assim, os economistas, né, uma turma aqui, reagiu tão mal, falando que era Tombini, que tinha perdido credibilidade. Assim, deu na minha opinião, assim, eu achei um certo chilique exagerado. Para mim fazia todo o sentido, não só cortar os 25, que vamos combinar que é 25, não é nada, como deixar a porta aberta, porque ele já estava com essa história do petróleo cair, tudo aquilo, não fazia sentido nenhum fechar a porta, né? Então, todo mundo ficou falando que o Galípolo, né, criticando o cara, foi meio Tombini e tal, eu achei que ele acertou, então deixo aqui os meus parabéns. E depois disso, continuaram vindo dados na mesma linha, que é o que eu vou colocar na tela agora, eu acho que eu não posso aparecer, que é esse aqui, né? O IPCA saiu agora, né? Foi bem melhor que esperado, né? Inclusive com os núcleos vindo muito bom, com a abertura vindo muito bem. Teve produção industrial fraca, varejo ampliado fraco, o CAGED muito fraco. E aqui, até falar uma piadinha com o Davi Cohen lá do BBM, amigo nosso, um abraço pro Davi. Ele até falou, chamou o CAGED de tragédia, né, de tão ruim que foi. Enfim, os dados começaram a vir bem fracos. Ou seja, uma coisa curiosa aqui, que é o seguinte: o mercado tinha muito medo. Porque assim, tá bem claro que a economia está desacelerando, né? Só que o mercado tinha um certo medo da tal da estagflação, né? Você tem a economia piorando, mas sem a inflação ceder. Não, aparentemente a gente está indo para um ambiente que a gente tem sim uma economia cedendo, né? Mas com desinflação, que é ótimo para tese de juros. Por isso que eu falei que a tese de juros melhorou. E aí, a gente teve uma reunião com o time do Bradesco, Fernando Norato, que a gente acha ótimo. Um grande abraço para a turma, todo lado de economia do Bradesco, especialmente para o Fernando Norato, que é muito bom. E ele mostrou uns slides que eu achei assim excelentes. Eu quis trazer para vocês, né, que é o seguinte: um deles é esse aqui. O que é isso aqui, né? Pô, o juro real, né, hoje, ex ante, né, é a NTNB, mas ex post, considerando
a inflação esperada é algo em torno de mais que 10%, né? Com a inflação de 4 e altos aí esperado, né? É perto de 10%, vamos dizer assim, que é esse eixo aqui, perfeito? E aí, o Honorato fez? Foi colocar neste outro eixo o desvio da inflação esperada para a meta, que hoje é um pouco menos de 2, né? 4 e altos contra a meta de 3, que é esse ponto cinza. E aí ele pegou todos os pontos que a gente esteve com um desvio maior de inflação do que o esperado. São todos esses pontos aqui, o desvio de 9%, 8%, por aí, até aí vai. E viu aonde estava o juro real em cada um desses momentos. E olha que absurdo, a gente está nesse momento aqui, só esses pontinhos aqui, ou seja, 10% dos casos, a gente teve juro real acima do que a gente está hoje para um desvio relativamente pequeno. Assim, eu achei esse slide ótimo, porque deixa muito evidente, né, que mesmo comparando, não estou comparando com o resto do mundo, não, estou comparando com o Brasil, né, o Fernando está comparando com o Brasil aqui, e a coisa parece bem exagerado, e não é só a gente, contra a nossa história, não, é contra o mundo também, né, aqui é o desvio também, aqui é o juro, aqui é né, a mesma coisa, né, o juro real contra o desvio, e aqui a gente está, né, muito acima de qualquer outro que tem desvios parecidos com o nosso. E outra curiosa, e aqui tá 6, né, em vez dos 10 que a gente imaginaria, porque é subtraído da média do juro real de todos os países, né, então se normaliza por todos. Então o Brasil está aqui, né, muito, mas muito, assim, muito acima de qualquer outro. Ah, e assim, eu sei que a gente tem que ser muito preocupado com inflação, é um problema horrível que o Brasil tem no passado, mas assim, quando começa a juntar, né, uma economia que parece estar indo para baixo, com, né, com dados vindo mais fracos, com a tal da desinflação, tem esse lado positivo de que reacende o ciclo. Né? E, na minha opinião, se você me perguntar por que isso aqui está acontecendo agora, por que é tão diferente da média, é porque tem vários motivos. Tem o fato de que a gente tem uma dívida bruta em relação ao PIB maior agora do que em outros momentos, mas eu também acho que tem muito prêmio político, ou seja, muito de manutenção do que está aí em relação a político nos preços. Essa é a minha opinião. Mas é isso, já começou a virar, como eu mostrei naquele outro slide. A Selic terminal já está um pouco menor, tem mais cortes especificados para frente, não muitos, né, um e meio, né, por aí. E é isso, mas também para não ser 100%, né, bullish aqui, Zé Comprinha, né, tem contrapontos, né, além do próprio dívida bruta PIB. O fiscal tá ruim, né, esse ano tá vindo pior que esperado, que faz com que a dívida bruta, o déficit nominal é algo muito, muito ruim. E as gracinhas que os governos fazem, qualquer governo, né, nem vou puxar nenhuma, nem vou acusar nenhum só aqui, que os governos fazem em anos eleitorais, né, e que são sempre preocupantes, toda hora vem notícia de pauta-bomba, esse tipo de coisa, que é meio chato. E é curioso, né, vale até uma relação aqui, né, do que eu falei em relação aos Estados Unidos, né, bem parecido, né? Os dois com uma atividade um pouco de menor, aqui emburacando um pouco mais, né? Lá é uma leve desaceleração, mas diminui um pouco com a inflação cedendo, né? Desinflacionário, o que é ótimo para preço de ativos, especialmente aqui. Então esse é o dos três temas que eu falei no começo. Esse é o que melhorou um pouco, não bom como era no começo do ano, mas melhorou um pouco. Vamos para o tema 2, que é o tema do fluxo do gringo. Né? O fluxo gringo começou extremamente forte, né? Vocês lembram no ano lá? Foi até assustador, até um dos motivos que eu estou mal no long bias esse ano é porque na época a gente fez um hedge no índice, aí compraram um índice, enfim, atrapalhou um pouco a gente, né? Chegou a comprar só 60 bi, né, de reais entre índice e papel e começaram a vender, que é mais ou menos o que este gráfico aqui mostra. Tem aquele gráfico de fluxo todo dia, mas aquilo ali é uma bagunça, eu dei uma suavizada no gráfico para ficar mais, né, mais fácil de ver. Ele começou muito forte a partir do final do ano passado, chegou nos 60 bi e devolveu, assim, devolveu bastante e agora tá meio de lado, mas assim, do pior momento para deu uma melhorada. Ou do jeito que eu prefiro falar, parou de piorar, né? E essa parada de piorar combina com o fim da guerra, combina com ali com perto do MOU ali foi quando a gente achou que começou a melhorar. Antes tinha começado a parar de piorar muito rápido, mas ali a gente começou a achar bem. E aí
né, eu conversando com corretoras, conversando, tentando ver um pouquinho do fluxo por aí, a minha impressão é que nas últimas semanas ah, voltou a ter bastante gringo dedicado querendo comprar. Né? A gente mesmo aqui, tá? A gente teve uma aplicação de um gringo, a gente captou um dinheiro relevante. Então eu acho que é um pouco da turma imaginando que com o fim da guerra a gente voltaria para aquele cenário lá do começo do ano e tendo essa queda toda como uma oportunidade. Ah, e, então é isso, assim, a minha impressão neste ponto, aí este gringo que eu tenho visto comprar na bolsa e aplicado aqui e tal, não é o smart money, né? É o dinheiro de mais longo prazo, ah, que é uma excelente notícia. Com essa semana e essa volta, né, de ataque para um lado para o outro, isso parou um pouquinho. Vamos ver se o Trump, como eu brinquei, né, tá no Twitter lá, se o Trump terminar a guerra pela 49ª vez, né, eu acho que pode ser uma boa notícia, mas parece que essa história do fluxo, no mínimo, parou de piorar e tá com um cheirinho que começou a melhorar. E aí tem o terceiro ponto agora, né, voltando primeiro, juro, melhorou um pouco. Segundo, o fluxo parou de piorar, tá com uma carinha melhor. O terceiro, né, que é uma guinada política, ou chame do que quiser, esse eu não vou falar muito. Eu só quero dizer que eu tô, né, um pouco impressionado como a situação, né, não consegue crescer voto mesmo com nas pesquisas, obviamente, mesmo com tudo isso que está saindo, né? O Lula está jogando parado, né? Não precisa fazer nada, e com seus pacotes de bondades, né? E tudo saindo de ruim para o outro lado e o cara não ganha nada ali, né? Então, assim, a minha opinião é que se a direita, né, perde essa eleição, tá de parabéns. Viu? Assim, é trabalho de profissional perder agora, meu Deus do céu. Uh, mas eu não quero falar muito sobre eleição, porque a gente está num momento incerto. Eu vou falar uma coisa só. Fica com 4 datas na cabeça, eu vou até colocar na tela aqui para ficar, para fixar. Né? 25 de julho, a primeira data que você tem que ficar atenção, que é a convenção do PL, que é onde o PL decide o candidato. Eu sei que é muito provável que seja o Flávio, mas né, vai saber, enfim. Então essa é a primeira data que a gente tem que ficar esperto. Obviamente o PL pode mudar depois do dia 25, mas não é normal, né? Na convenção é quando decidido e por aí vai. Aí no dia 3 de agosto é um pouco menos importante, é a convenção do PT, porque tem menos surpresa, né? Eu acho que tem uma coisa que vale a pena dizer sobre a atenção sobre o dia 3, que é quem vai ser o vice, né, do Lula, que se for o Alckmin, para mim sinaliza, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que lá na frente, se por algum motivo o Lula quiser sair, assume o Alckmin, que certamente o mercado se animaria, mas o lado ruim é que cristaliza que é de fato o Lula o candidato. Porque se não for, se por acaso, isso é uma coisa que a chance baixa, tá? Mas se o Lula coloca outra pessoa como vice, sei lá, um Haddad, alguém do PT, pode ser que ele esteja fazendo isso para não ser ele o candidato, ou para ele sair mais rápido, ou por algum motivo assim, né? Chance baixa, só para citar aqui, tá? Mas beleza, aí as datas relevantes no final são 5 de agosto, que é a data de definição dos candidatos no TSE, e do 15 de agosto, que é o prazo das coligações. Mas eu ouvi falar de gente mais inteligente que eu, que já teve casos no passado que mudaram o candidato até 15 de agosto. Então a data mais relevante fica então, o dia 15, aí as cartas estarão todas na mesa, e aí eu espero voltar a falar mais aqui com vocês sobre isso, porque aí não tem mais jeito de fugir. Tá? Então é um pouco disso dos 3 pontos. Né? Eu juro um pouquinho melhor, o fluxo parou de piorar, tá com cara que melhorar, a eleição ainda está bem incerto. E eu trouxe um outro tema para falar para vocês aqui, que ajuda na história de por que Brasil, né, nessa história de diversificação para fora dos Estados Unidos, tudo aquilo ali, que eu li um relatório do time de estrategista para mercados emergentes do UBS, um analista chamado Sunil Tirumalai. Um abraço para ele, abraço para a turma do UBS inteira que a gente gosta aqui, um abraço para o Yama, né, vamos ver se ele assiste meu vídeo. Mas deixa eu explicar um pouquinho das coisas que ele falou nesse relatório que me chamou bastante atenção. Né? A primeira coisa é o seguinte: eu vejo muita gente falar que a bolsa americana ficou concentrada, né? Depois desse boom dos Mag 7, AI, essa coisa. Ah, pô, na teoria emergente é um monte de país, né? Mas na verdade é que o MSCI EM hoje é mais concentrado
que o S&P, que é essa tela aqui. O peso das 5 maiores ações no MSCI é 34%, enquanto no americano é 25%. E isso, o curioso é que o motivo para isso não é muito diferente do motivo que aconteceu lá. Mas antes de falar, o Sunil fez um gráfico sobre correlação entre os Estados Unidos e o resto dos países desenvolvidos e os Estados Unidos em relação aos mercados emergentes, em marrom aqui. E você vê que a linha marrom tende a ser menor, né, ser mais baixo ao longo do tempo, ou seja, mercados emergentes apresentavam uma descorrelação interessante, né, que quando um investidor sempre gosta de descorrelação em relação a mercados emergentes, em relação a mercados desenvolvidos, ou em relação aos Estados Unidos. E agora não. Agora o resto dos mercados desenvolvidos tem mais descorrelação com os Estados Unidos do que mercados emergentes. Isso é muito interessante. E por quê? Porque no final do dia o AI é um tema hoje que ele é mais presente no índice de EM do que no S&P por causa das Samsungs, né? Por causa das de memória, por causa de Taiwan, enfim, é por causa disso tudo. E é curioso, né, que aqui são os países que o UBS identifica como beneficiários de AI, né, o percentual das ações são beneficiárias em relação ao índice, né. Taiwan, 81% das ações são beneficiadas por AI. Coreia, metade, né, e Brasil lá atrás, né, o Brasil é zero, né, o Brasil... E eu trouxe isso parecendo que é uma coisa ruim. Eu adoraria que o Brasil tivesse mais AI, né? Eu adoraria que a gente tivesse mais tecnologia, mais tudo isso. Mas sob a ótica do investidor que quer diversificar seu risco do AI, né? Dessa concentração que está acontecendo, né? Como eu mostrei aqui, é Brasil, né? Tá aqui, o Brasil não tem bem pouquinho de AI. O Brasil tem bastante petróleo, né? Por exemplo, a sensibilidade ao petróleo aqui é muito maior do que em outros países. O Brasil é commodity, o Brasil é aquele trade que estava tendo lá no começo do ano, que é o HALO, né? Heavy Assets Low Obsolescence, é intensivo em ativos, né? Então tem muita gente que quer operar o barbell, né? Quer ter a exposição no que você quer ter e ter a antítese daquilo para você equilibrar seu portfólio. O Brasil é isso. E o curioso é que uma coisa que eu já venho falando é que assim, mas a gente fala, mas o Brasil é ruim. Não, né, assim, no mesmo relatório do IBS, quando ele coloca crescimento de lucro de 2025 a 2027, o Brasil está aqui em terceiro. Assim, não está ruim em relação a todos esses países, né? A gente eu acho que talvez tenha um pouquinho de síndrome de vira-lata de achar que a gente é pior do que a gente é. Não faz feio. E não só isso, como ainda tem uma carinha, a gente aqui em relação a múltiplo está bem, né? A gente deve estar negociando o Ibovespa e o SML é abaixo de 9 vezes lucro, né? Entre 8 e 8 e pouco, que é super barato, um dividend yield alto, né? E não só isso, como muito desviado das médias históricas. O Brasil está descontado em relação a ele mesmo, né? Em relação a PI, a gente está aqui, né? Um dos países mais baratos de todos os que estão no MSCI de mercados emergentes. Em relação a price to book, na média, comparado com a média dos últimos 10 anos, a gente é o mais barato, né? Que é uma coisa que eu estou cansado de falar aqui, né? E bem repetitivo com isso. E aí tem uma outra coisa que eu queria terminar falando, que é sobre o câmbio, né? O câmbio é algo que é muito relevante para o investidor estrangeiro, né? E os investidores, o que eu mais vejo agora é o pessoal, a turma brasileira aqui falando que, pô, o câmbio estava 6,20 outro dia, né? No começo do ano passado. E então 5,10 que está hoje na tela é a barganha, né? Isso. Será que é isso mesmo? Ou será que isso é um viés, né? Chamado ancoragem, né? Aliás, eu estou fazendo uns vídeos sobre vieses comportamentais lá no Instagram. Vocês estão vendo? Vai lá ver, dá o like, dá o joinha lá, manda feedback. Eu estou postando, tentando ensinar cada um dos vieses. Mas voltando para cá, essa história de só porque caiu de 6,20 para 5,10, será que não é um viés, né? O Honorato, naquela mesma apresentação, ele fez, eu vou ter que sair, né, aqui da tela. Opa, ele fez uma comparação que é pegando desde o começo de 24, o real é a linha vermelha, né? Que aqui no dia que da apresentação estava 5,17, e ele fez
quanto é que teria que ser o real se o real tivesse andado junto com uma cesta de moedas de parecidas, né? Que é o Audi, né? Austrália, Chile, Colômbia, México e a África do Sul, né? Se a gente fosse andar como eles andaram, a gente tinha que estar aqui no 4,64, tá? E se tivesse andado como o dólar andou no Dixie, né? Na verdade não é como o dólar, com a cesta de moedas do Dollar Index, ia estar 4,82, né? Então talvez os 5 e pouco de agora é um pouco mais né, é real depreciado em relação a onde deveria estar. Inclusive, algumas semanas atrás teve a apresentação do Verde, né, do Listuberger, um grande abraço para ele, é sempre brilhante a apresentação dele, e ele citou lá que, na opinião dele, o valor justo ali era mais ou menos 4,60. A gente não costuma negociar no valor justo, a gente é Brasil, né? Mas só quero trazer isso para mostrar que a história de que estamos aí no 4,10, no 5,10 e teve a 6,20 não quer dizer muita coisa. Bom, vamos falar um pouquinho da carteira para terminar. A gente não teve mudança, tem muito pouca mudança. A gente tem feito pouca mudança, né? A gente está gostando da nossa carteira como ela está. A nossa carteira continua ainda ela bem ponderada em ativos domésticos, que a gente considera muito barato. Empresas estáveis, como o setor elétrico, coisa assim. E um pouco de commodity, basicamente em petróleo, né? Que a gente tem Prio e um pouco de Petro. E como tem muita coisa barata na bolsa, né? Tipo, a gente tá tendo a postura aqui de evitar um pouco de histórias complicadas, para citar uns exemplos Natura, Arezzo, Anima, umas coisas assim. A gente, na ordem aqui, continua gostando muito de Smart Fit, Nubank, Prio, Vibra, Localiza, Equatorial, Tenda, Açaí, Copel, Meli e por aí vai. A gente não tem muitos hedges no long bias hoje, a gente está exposto, porque a gente acha que está tudo muito barato depois da queda. A gente acha que tem muito pessimismo, né, como eu falei aqui no vídeo, nos preços e na margem, chances de notícias positivas existem, né, são maiores, né, dado que eu só estou vendo pessimismo para todo lado. Bom, pessoal, é isso. Se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado pela confiança e até o mês que vem.